É, perguntaram para mim qual a diferença de Pedro ter negado Jesus e de Judas ter traído Jesus, vendido Jesus. Existe uma diferença muito, mas muito grande. Eu vou contar para vocês. Antes, curta, comenta, compartilha, segue, tá bom? Bom, primeiro que o Senhor Jesus, né, ele escolheu seus discípulos, né? E Judas, aqueles discípulos que vieram até Jesus, eles se sentiram tocados pelos milagres, pelas palavras que Jesus falava. Mas Judas, ele não ficava ali perto. Judas, ele trabalhava e então ele ouviu falar de Jesus e foi atrás de Jesus. Mas ele foi atrás de Jesus, mas ele não foi uma pessoa convertida. Desde quando ele chegou, a preocupação dele era com impostos, com dinheiro, com arrecadação, né? Com a bolsa, para dizer que aquilo ali, né, era para eles viajarem, era para eles ajudar as outras pessoas, mas na cabeça dele não era nada daquilo. Então, o que acontece? Tem uma diferença muito grande, porque Pedro ele era mais matuto, né? Porque ele era um pescador. E já Judas, ele já era um pouquinho mais esperto, né? O negócio dele era mexer com dinheiro. E ele era conhecido lá dos homens lá. Já era outro comportamento de Judas. Então, o que eu quero dizer? Quando o Senhor Jesus falou, um de vós há de me trair, é trair, gente. É trair. Ele disse que um de vós há de me trair, porque um de vós é o próprio inimigo. Então é o próprio inimigo. Já falou tudo, né? Inimigo de Jesus, inimigo de Deus. E Pedro não era inimigo, Pedro era amigo. Porque Pedro foi contado nos maiores amigos de Jesus, que eram só 3, era Pedro, Tiago e João. Então, o que aconteceu? Judas, ele vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. E ele não se arrependeu, nem um minuto. Quando ele caiu em si, ele não foi lá pedir misericórdia. Não. Ele não foi lá pedir misericórdia para Jesus perdoar ele. Porque se ele tivesse feito isso, certamente ele teria o perdão. Não, mas ele não foi. Ele preferiu dar cabo da sua própria vida. Porque, como o Senhor Jesus disse, um de vós há de me trair, ele é o inimigo. Né? Agora, Pedro não. Pedro, ele negou o Senhor Jesus 3 vezes ainda, não foi uma vez não, mas de medo. Não é que ele não acreditava no Senhor Jesus, ele teve medo. E Judas não acreditava no Senhor Jesus. Ele não acreditava em nada, entendeu? Então essa foi a diferença. Essa foi a diferença. Porque Pedro, ele fez aquilo ali, mas ele ficou se remoendo, o remorso ficou remoendo. Pela covardia dele, medo de ser espancado também, como o Senhor Jesus estava sendo, né? Então ele preferiu correr de medo. E muitas das vezes a gente corre de medo de uma situação, a gente tem medo, a gente se sente uma criança e a gente fica com medo. É a mesma coisa. E depois o próprio Senhor Jesus, depois de ressuscitado, veio ter com ele, falando: Pedro, levanta, né? Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus é a própria misericórdia. E aquele que se perdeu é o filho da perdição. Por quê? Porque ele não se arrependeu. Ele teve tempo de se arrepender, mas ele não se arrependeu. Então, essa é a explicação. Vamos se arrepender. Aquele que se arrepende, ele obtém perdão de Deus.